Eu acho que as pessoas acabam até se perdendo muito nessas nomenclaturas, né? É, Se lançam muitas nomenclaturas para tudo, né? O tipo de chefe, chefe servidor, chefe, o coach, né? Então, acho que existe muito que se perde da relação humana quando se tenta encaixar nos modelinhos que se pregam por aí, né? A gente concordo. tem que olhar para esse lado humano e a presença do indivíduo ali como chefe, como pessoa do lado da sua equipe. Então, percebo que as pessoas também, nesses momentos que se tornam o líder, o chefe, às vezes por uma decisão de carreira, que está crescendo na carreira, às vezes se apegam, têm medo de perder a vaga de chefe, né? Então, se isolam ali, né, num lugarzinho muito solitário, e o papel da liderança já é solitário, e acabam, às vezes, tomando atitudes erradas por conta desse isolamento, né? O chefe isolado que tem medo de perder. E, na verdade, a gente acha que o chefe deveria criar sucessores, né? Como que um chefe pode desenvolver a equipe dele? É. Enquanto ele se mantém com medo de perder a sua função, e esse medo passando, inclusive, por evitar que outras pessoas dentro do time cresçam, né? Vai ser muito difícil mudar, né, Henrique? Ou esse indivíduo se conscientiza, né, de que, primeiro, ele vai ser, ou ela vai ser uma liderança muito melhor, à medida que se livrar desse medo, porque é um tormento também, né? Vamos aqui entre nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, a liderança que atua com medo todos os dias, ela é atormentada, né? Porque o sono, certamente, por conta disso, é horroroso, o dia a dia é horroroso, o estado de ânimo é ruim, né? Porque o indivíduo sente medo todo o tempo de alguém tomar o seu lugar. Fora que a equipe toda percebe isso, né? A falta de confiança se estabelece. Você falou desse isolamento exagerado, a liderança, sim, é uma função isolada por natureza, mas esse indivíduo se isola de maneira exacerbada e aí, quer dizer, vai ficando cada vez mais distante do time, a sua liderança vai ficando muito mais empobrecida, né? Então, essa é um apego, né, Henrique? É uma questão de apego. A pessoa se apega. E, às vezes, a gente acha que se apega por uma questão financeira. Mas não é necessariamente por uma questão financeira. É a questão do status Do poder. que a pessoa entende que tem, do poder, né, que ela entende que tem, porque sempre entende que tem, né? Porque esse poder acaba assim, né? Basta a decisão de uma outra pessoa, basta um probleminha de saúde, inclusive, para você se ver enfraquecido, né? Naquele momento que seja, às vezes por um período um pouco mais longo. Então as coisas são tão impermanentes, mas a pessoa entende que se ela agir daquela forma, ela vai continuar ali, né, naquela função, mas sempre o apego gera medo, que é o medo de perder. E esse medo de perder cega o indivíduo para enxergar coisas muito claras, né? E também um outro ponto importante que a pessoa não entende, que você falou da sucessão, né? Que ela não entende a vantagem de preparar outras pessoas, é que ela pode ir para níveis ainda superiores, né, na carreira, né, ou dentro da empresa, ou até no âmbito pessoal, né? À medida que ela desenvolve outras pessoas e essas pessoas conseguem dar conta do recado, ela se libera para cuidar de coisas mais sofisticadas. A liderança tem medo assim, mas a pessoa que ela fica muito autônoma, não precisa mais de mim, aí eu não preciso mais da liderança. Não, eu até brinco com o termo que a liderança é desnecessária, que a liderança que ela desenvolve tão bem o time que ela não precisa estar junto ali todo o tempo para as coisas funcionarem bem. Aí fala, liderança desnecessária é liderança inútil. Não, liderança desnecessária é o topo do desenvolvimento da liderança, porque desenvolve tão bem as pessoas que estão dentro da sua equipe que ela não precisa estar perto, não precisa estar junto, não precisa estar ligando, falando no telefone o tempo todo, mandando mensagem, tirando dúvidas pequenas muitas vezes todo o tempo. Então, essa capacidade precisa ser desenvolvida, mas enquanto o indivíduo estiver apegado à função, apegado ao cargo, apegado ao status, o medo vai ser predominante. E com medo, as tomadas de decisão não são muito inteligentes, né? Esse líder Branca de Neve, né, que precisa ficar cercado de anões, realmente muito nocivo e realmente é uma pessoa que precisa se desenvolver, né? A gente tem muito assunto, tem muita coisa para dizer desse líder, né, que é uma coisa que não está no crachá, está na vida, Sim. que a pessoa exerce o papel de líder, né? E acho que é sempre tema muito rico que a gente quer estender mais. A gente tem um limite de tempo, infelizmente, mais uma vez.
mas acho que é importante a gente ter essa abertura, né? Para que as pessoas sintam-se à vontade no papel de liderança e realmente possam, né, nesse papel, ajudar a desenvolver pessoas e empresas. Para a gente encerrar, que recado se daria para esses líderes de hoje? Né? O que eles devem se atentar no seu papel de líderes? Eu costumo sugerir que as lideranças, Henrique, claro que eu sugiro muitas coisas, né? Assim, a carga horária falando sobre liderança, seja no curso de MBA ou seja dentro das empresas, ela é muito extensa. Então tem muita coisa que a gente discute. Mas um ponto que eu sugiro para as lideranças, para quem hoje está na função da liderança e quem quer assumir função de liderança, é que não veja a função de liderança como algo glamuroso. Porque uma coisa na base para mim é liderança não tem glamour. Liderança não tem sofisticação do ponto de vista do status, da imagem necessariamente. Então, não sendo glamurosa, ela é uma atividade essencialmente de responsabilidade. Então, se você está na função de liderança hoje, entenda na essência que você tem uma responsabilidade muito grande. E se você não tem hoje ainda e quer assumir no futuro, é uma função de responsabilidade. Se você tem interesse em assumir responsabilidade sobre os resultados, sobre as pessoas, né, que vão construir efetivamente o resultado, porque a liderança também tem que ter a humildade de saber que não é ela que coloca a mão na massa para construir o resultado. Quem constrói é o time. Então, todo o respeito ao time. Né? Tudo em função desse time se desenvolver em todos os aspectos, tecnicamente, do ponto de vista comportamental, boas condições de trabalho, boas condições emocionais, porque quem vai fazer a coisa acontecer ou não vai fazer é o time. Então, a humildade de reconhecer que a liderança é um instrumento facilitador e não dificultador, né, do trabalho das pessoas. E isso vai certamente trazendo tomadas de decisão muito mais inteligentes.